Então, irmãos, pode ver que o único Deus, ele fala no plural. Por que você acha que Deus quis assim? Por que falar no plural? Então tem essa questão que vai ficando na nossa mente. Jesus é Deus? Jesus não é Deus? Existe Trindade? Trindade é mitologia grega? É coisa romana? Então é uma coisa difícil de falar, mas eu creio que com a revelação desse vídeo, que é das Escrituras, isso daí já está muitos anos escrito por Paulo, com a revelação disso vai fazer você entender melhor as coisas, vai dar uma calibrada na sua mente. É como se fosse um filtro, vai dar um filtro melhor para você. Você vai repensar em muitas partes da Escritura. Existe um único Deus. Um único Deus. Até quando Deus foi falar os seus mandamentos para Israel, sabe quem estava falando ali? Era o Filho. Jesus disse, eu e o Pai somos um, o Pai é maior que eu, mas Jesus ressuscitou, assentou à destra de Deus. E o Pai ainda continua sendo maior que o Filho, mesmo ressuscitado. E o Filho ainda fala que tem um Deus sobre ele, ressuscitado, mesmo sendo chamado de Deus. Então guarda essas coisas no seu coração, que eu vou mostrar que elas estão nas Escrituras. Então muitos irmãos vacilam quando falam que Jesus não é Deus, porque está nas Escrituras, tanto no hebraico como no grego, como no português. Os irmãos vacilam quando diz que o Pai não é maior que o Filho. Olha, a própria expressão Pai já mostra superioridade sobre o Filho. Ah, então você está reduzindo a imagem do Filho? Não, o Filho é chamado de Deus. Mas o próprio Filho ressuscitado tem um Pai e fala, meu Deus, vou escrever sobre ele o nome da cidade do meu Deus, do meu Elohim, mesmo ele sendo chamado de Elohim. Então, irmãos, vocês têm que se sujeitar às Escrituras e não às ideias que vêm de judeus messiânicos, porque eles erram também. E não as ideias que vêm do catolicismo ou das igrejas evangélicas. Tem que se sujeitar às Escrituras. Tem um pouco da verdade de Deus em cada um desses lugares, mas também tem erros em cada um desses lugares. Ah, Luiz, então só nos seus vídeos estão os acertos? Claro que não. Pode ter erro nos meus vídeos, mas eu preciso enxergar isso. Eu preciso que alguém me mostre se eu não estiver enxergando pelas Escrituras, porque uma coisa eu sei que eu não tenho. Os olhos tapados, os ouvidos tapados com comichão, isso eu não tenho. Eu tenho discernimento do que está escrito. Mas às vezes a gente erra. E muitas vezes a gente pode errar. Então eu reconheço isso e sabendo disso eu estou disposto a mudar de opinião caso a totalidade das Escrituras me convença, não apenas alguns textos. Então, irmãos, vamos continuar a mensagem do vídeo, que é a revelação do sacrifício do Senhor Jesus. Deus é Elohim, no plural. A palavra Abba está no singular masculino. Abba, no singular masculino. E eis aqui a novidade. A palavra Espírito é Ruach e está no singular feminino. Deus faz algo por acaso? Deus projeta algo por acaso? Por que a palavra Ruach não está no singular masculino? Porque o único Deus, Elohim no plural, quis se revelar como uma família para a humanidade. Que ele criou uma família. Adão e Eva, pai e mãe. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então essa ideia de homem e mulher, marido e mulher, ter filhos, se casar, isso existe porque Deus planejou isso. Na ressurreição, isso não será assim. Os homens não se casarão, não se darão em casamento, não terão filhos os que alcançarem a ressurreição. Mas a ideia que Deus criou no princípio vai ficar espiritualmente, eternamente. Porque aqueles que vão alcançar a ressurreição, que são a descendência de Abraão, que vão ser como as estrelas do céu, são chamados de esposa do Cordeiro. Então ele vai ser o marido. A esposa vão ser os homens. Ou seja, Deus criou uma história com os homens na terra e isso vai continuar. Lembra que o apóstolo Paulo usa essa expressão? Jesus Cristo, homem. Tem um homem no céu. Um homem glorificado que venceu a morte. Entendeu, irmãos? Não tem um espírito invisível no céu. Tem um homem invisível que venceu a morte. Tem um corpo glorificado. Então aqui eu vou começar a introduzir algumas perguntas que vai fazer você pensar.
Por que Deus fez primeiro Adão e depois a Eva, a mulher? Por que ele não criou os dois juntos? Quando você lê na Escritura e viu Deus que não era bom que o homem ficasse só, você acha que ele criou e depois ele viu isso? Como se Deus tivesse criado o homem, criou os animais macho e fêmea, Adão deu nome para todos e Deus caiu a ficha? Fiz o homem sozinho. Não era esse a minha intenção. Vou fazer uma mulher para ele. Quando Deus falou, façamos o homem, ele falou do gênero humano, ele já tinha tudo na mente. E não foi ali naquele momento que Deus planejou isso. Isso já tinha na mente do Senhor antes da queda do inimigo, antes do anjo de luz, em um reino de luz, se transformar em trevas. E introduzir trevas no reino da luz. Antes de tudo isso, Deus já tinha no coração tudo planejado. Então, quando Deus falou, façamos o homem, ele pensou no gênero humano, no homem, na mulher e na humanidade. Pensou na igreja e tudo mais. Ele não falou, façamos um homem. Vamos fazer um homem. Se der certo, a gente continua. Se não der, a gente tenta uma outra coisa. Não foi isso. Então, quando você está lendo a Escritura, você tem que pensar na presciência do Senhor. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas ele fez o homem do pó da terra. Quanta revelação nisso. Eu estou pensando aqui o que falar primeiro. Ele fez o homem do pó da terra, mas não fez Eva junto com Adão do pó da terra. Parou para pensar nisso? E por que ele fez um homem primeiro? Ele poderia fazer 1000 de uma vez só. Do pó da terra formar 1000 homens. Iria ser uma alusão ao milênio. Ele não fez isso. Iria atrapalhar a figura que ele iria deixar para a humanidade. Porque ali parece ser uma coisa tão simples, né? Um homem e uma mulher no jardim, uma serpente que fala, um conto da carochinha, como os ímpios costumam olhar para a Bíblia e falar, mas não é. Ali estão todos os mistérios do Senhor. Então ele fez um homem e depois fez a mulher, tirando da própria carne do homem. Ele poderia fazer um homem e depois fazer uma mulher do pó da terra, da mesma maneira que criou o homem. Mas se Deus fizesse isso, jamais ele poderia dizer, eis porque o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão ambos uma só carne. Porque eles não iriam ser uma só carne. Então Deus quis que a mulher saísse do pó da terra, mas por intermédio da carne do homem. Aí Deus pode falar, eis porque o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão ambos uma só carne, porque é da mesma carne. O apóstolo Paulo fala, uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais. Lembra que ele fala isso em 1 Coríntios 15? Aí vem o inimigo e fala, não, é a mesma carne, porque o homem veio do macaco. Sempre contradizendo a revelação de Deus. Só que não, irmãos. A palavra diz que uma é a carne do homem, outra é a carne dos animais, porque Deus planejou assim desde o princípio. Então ele quis deixar coisas maravilhosas pra gente. Então agora, quando Adão e Eva se unissem através do ato sexual, eles se tornariam uma só carne, espiritualmente, mas também literalmente, porque ela veio da carne do homem. Quando eles tivessem um filho, porque Deus planejou que os homens tivessem filhos, por que precisa do ato sexual para nascer um outro homem? Deus poderia evitar isso? Por quê? Isso daí poderia ser de outra maneira. Então, quando eles tivessem a relação sexual, aí iria nascer um filho, esse filho iria estar debaixo da autoridade dos pais, e quando esse filho conhecesse a sua esposa, ele se unisse com ela, através do ato sexual, aí eles teriam que deixar a casa do pai e da mãe, para se unir com a sua esposa em uma só carne. E assim foi a humanidade toda. Só que ficou a figura através de Adão e Eva. Foi Jesus Cristo que formou Adão. Foi ele. Mas Jó fala, o Espírito do Senhor me formou. E Paulo fala que o homem está sendo formado segundo a imagem do Filho. Porque o Filho é a imagem do Pai. Se a gente tem a imagem do Filho, automaticamente a gente tem a imagem do Pai. E tudo isso é ação do Espírito Santo na igreja. Então a revelação é que o homem haveria de vir do pó da terra e a mulher também do pó da terra, mas por intermédio da carne do homem. E assim toda a humanidade possui uma só carne. Uma só carne, eu quero dizer, porque veio da mesma carne, não é? Nós somos, o homem tem uma carne.
Os animais têm outra. Mas na revelação e na instrução de Deus, você se torna uma só carne com quem você tiver a relação sexual. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 5 que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só carne com ela, porque está escrito, e serão ambos uma só carne. Então, através do ato sexual. Aquele dia eu tive que parar o estudo, vamos continuar a partir de hoje. Então Jesus, que era Deus e que continua sendo Deus, ele teve que deixar a sua glória nos céus. Quando ele deixou a sua glória, a glória que ele tinha com o Pai, a glória que ele tinha com Deus, o que aconteceu? Ele deixou toda a sua glória, você vê que ele pede essa glória de volta, em João 17, ele pede para o Pai restituir a glória que tinha com ele. Então quando ele deixou Deus, lembra, ele deixou Elohim, no plural. Então ele deixou o seu Pai, Abba, no singular masculino. E Deus, como o próprio Senhor Jesus disse, Deus, Elohim, é Espírito, Ruach. Então ele deixou o Espírito, a forma que ele tinha. A figura do pai e da mãe, porque Ruach é singular feminino. Então quando o Senhor Jesus deixa os céus, nesse momento o Pai vai dar para ele um corpo de carne semelhante ao nosso. O Pai deu um corpo para o seu filho, um corpo de carne, de sangue. O homem, ele foi formado com um corpo semelhante ao que Cristo tinha na glória, só que era espírito. Era o formato, sabe, do corpo humano, o prototipo é Cristo. Ezequiel viu a glória de Deus, lembra? E ele disse que viu um semelhante ao Filho do Homem. Mas não era carne e sangue. Quem é participante de carne e sangue, morre. Mas o Filho de Deus deixou a sua glória nos céus, deixou pai, deixou mãe, naquela figura que eu expliquei para vocês, e veio a essa terra. Deu um corpo, o Pai deu um corpo para ele, semelhante ao nosso. Então quer dizer que ele se fez uma carne com o seu povo, com a humanidade. Só que dentre todos os homens, Deus iria arrebatar uma esposa para si. Ele ia dar uma esposa para o seu filho. Lembra daquelas parábolas que Cristo fala? Que o reino de Deus é semelhante a um pai que quis celebrar as bodas do filho. Então, dentre toda a humanidade, os que crescem no Evangelho, iria ser tirada uma esposa. Essa esposa iria estar sendo representada no corpo do filho. Então ele fez uma só carne. Lembra que Paulo disse, eis porque o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa. A esposa ia estar representada no corpo de Cristo. O sacrifício foi por toda a humanidade, mas não eram todos que haveriam de crer, de aceitar o sacrifício do Senhor. Então foi do agrado de Deus que todos aqueles que crescem fossem representados no corpo. Aí sim você vê a ideia de ele se tornar uma só carne. Então essa ideia de se tornar uma só carne com a sua mulher, grande é esse mistério, e eu falo a respeito de Cristo, a igreja, disse Paulo, é quando Jesus se faz carne, quando ele se faz homem. Então aí ele se torna homem. Lembra que a igreja sabe das riquezas de Cristo, que Jesus veio, era Deus, mas ele quis ser homem para sofrer os nossos sofrimentos, sentir as nossas dores, as nossas aflições. Se fez semelhante ao homem, abandonou a sua glória, agora sente tudo o que a gente sente, né? Sentiu tudo o que a gente sente na sua própria pele. Isso a igreja conhece. O que a igreja desconhece é essa parte do mistério, que quando ele se faz isso, ele se torna uma só carne com os homens. Só que é considerado uma só carne quando se une com a sua esposa. E de fato a esposa foi representada no corpo de Cristo para que houvesse a purificação dos nossos pecados. Lembra que Paulo fala que nós ressuscitamos juntamente com Cristo e Deus nos fez assentar nos lugares celestiais? Isso é uma linguagem, claro que espiritual, como eu venho falando, profética, é uma linguagem futura, mas que já foi representada no sacrifício de Cristo. Só é possível a gente ascender aos lugares celestiais com Cristo. Ele já fala naquele tempo, é uma coisa que vai acontecer no futuro, mas já foi profetizada em Cristo, na pessoa dele. Só é possível a gente assentar nos lugares celestiais com Cristo quem ressuscitou com ele, não é verdade? E só é possível ressuscitar com Cristo quem morreu com ele. E só é possível morrer juntamente com ele se a gente estivesse representado no corpo, que de fato é o corpo de Cristo. Eu vou ler aqui 4 textos das Escrituras, não são somente 4 versos, mas 4 pontos das cartas de Paulo, para você entender que essa era realmente a ideia que Paulo tinha. Romanos 6, verso 6. Vamos ler o verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, o velho Adão,
para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porque quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Está vendo que é uma linguagem para o futuro. Viveremos para o futuro. Mas ele também coloca essa linguagem no presente e coloca até no passado, como se já tivesse acontecido. Porque é uma coisa que não vai ter como falhar, uma vez que Cristo venceu. A única maneira do nosso velho homem ter sido crucificado juntamente com Cristo e não depois dele, nem antes, junto, é se a igreja tivesse sido representada em Cristo, no corpo dele, naquele corpo que ele viveu em santidade. É uma ideia que o apóstolo Paulo escreve aqui em Romanos 6 e a gente não pega tudo o que ele está querendo dizer, mas ele deixou essas ideias em outras cartas para que a gente somasse. Igual eu estou fazendo agora, somando. Vou dar mais um exemplo para vocês em Romanos 7. Romanos 7, do verso 1 ao verso 7, são versos que merecem até um estudo, porque ele sintetizou todo o evangelho, toda a obra de Cristo em apenas 7 versos. E depois de Romanos 7, verso 7, para frente, ele vai explicar o porquê que ele falou aquilo em cima. Então é um vídeo que também dá um grande estudo. É tremendo aquelas palavras, mas eu vou ler o verso que interessa para nós agora, para esse vídeo. Romanos 7. Vamos direto para o verso 4. Em uma outra oportunidade eu explico os versos anteriores e os posteriores. Romanos 7, verso 4, diz o seguinte: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Essa palavra relativamente é para a lei. Muda, se você usar a palavra aqui relativamente, você não entende muito bem o que ele está querendo dizer. Morrestes para a lei. Como? Por meio do corpo de Cristo, outra linguagem que mostra que a gente estava representado no sacrifício dele. Hoje a gente pode ter vida de ressurreição. Já começa aqui nessa terra a vida de ressurreição. Porque nosso espírito reviveu